TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Olá, seja bem-vindo ao Semana Ilustrada, a sua revista eletrônica de todos os sábados com as principais notícias da cidade. Acompanhe agora os destaques da semana. Queda em cobertura vacinal preocupa autoridades do segmento da saúde. A diferença entre votos nulos e brancos. A polêmica em torno do funcionamento de bares e restaurantes na cidade. E o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Eu começo esta edição com a Operação Malebold. A quinta fase começou nesta sexta-feira. Um dos mandados de busca e apreensão cumpridos foi na casa de uma servidora da Secretaria Municipal de Educação. Sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020, a Polícia Civil de Minas Gerais desencadeou a quinta fase da Operação Malebold na cidade de Araxá. Um homem foi preso, suspeito de coordenar fraudes em licitações referentes a contratos de prestação de serviços do transporte escolar rural. Os policiais civis saíram no comecinho da manhã da Ciretran e cumpriram 40 mandados de busca e apreensão, além desse mandado de prisão que eu citei agora há pouco. Segundo o delegado Renato Alcino, que coordena as investigações, nesta fase do inquérito, os alvos são pessoas suspeitas de fraudar contratos de licitação referentes ao transporte escolar rural de Araxá. Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido na casa de uma servidora pública do setor de transportes da Secretaria Municipal de Educação de Araxá. A Coordenadoria Geral do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde mostrou esta semana preocupação com a queda em 5 anos de adesão às coberturas vacinais que não atingem a meta no calendário infantil desde o ano de 2018. Situação que desafia o programa, que é considerado um dos mais amplos e bem-sucedidos do mundo. A ação teve um aumento expressivo nas taxas de vacinação entre os anos de 1080 e 1995, a partir do qual as taxas ficaram estáveis em patamares elevados, em alguns casos superiores a 100%. O recuo teve início em 2015 e antes da pandemia já pensavam fatores como horários de funcionamento das unidades de saúde. A maior cobertura atingida no calendário infantil até outubro de 2020 foi na vacina pneumocócica, com 71,8%. No ano passado, essa mesma vacina chegou a 88,59% do público-alvo. Entre as 15 vacinas do calendário infantil, que inclui a segunda dose da tríplice viral, metade não bate as metas desde 2015, o que inclui a vacina contra poliomielite. Entre as ações do Ministério da Saúde para combater a queda das coberturas vacinais está o movimento Vacina Brasil, que inclui iniciativas como a ampliação do horário de funcionamento, um canal de telefone e WhatsApp para desmentir notícias falsas. Também estão em andamento 3 campanhas de vacinação, uma contra o sarampo desde março e as campanhas contra a poliomielite e de multivacinação desde 5 de outubro. Eleições 2020. O plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou por unanimidade que o eleitor não pode ser impedido de votar caso não tenha em mãos o título de eleitor, sendo obrigatória somente a apresentação do documento oficial com foto. Com a decisão, os ministros do Supremo tornaram definitiva a decisão liminar concedida pelo plenário às vésperas da eleição geral de 2010. O julgamento de mérito foi encerrado ontem, dia 19, à noite, no plenário virtual, ambiente digital, em que os ministros têm um prazo geral de 1 semana para votar por escrito.
Em uma ação direta de inconstitucionalidade, foi questionada a validade de dispositivos da mini-reforma eleitoral em 2009, que introduziu na lei das eleições a exigência de apresentação do título de eleitor como condição para votar. Os ministros entenderam que agora, de modo definitivo, que exigir que o eleitor carregue o título como condição de votar não tem efeito prático para evitar fraudes, uma vez que o documento não tem foto. Outra questão destacada foi a identificação por biometria, que vem sendo implementada nos últimos anos pela Justiça Eleitoral, que reduziu o risco de fraude, embora a identificação por documento com foto ainda seja necessária. Desde 2018, o eleitor tem também a opção de atrelar uma foto ao registro eleitoral no aplicativo e-Título e utilizar a ferramenta para identificar-se na hora de votar, o que esvaziou ainda mais a utilidade de exigir o título de eleitor em papel. E no Brasil, apesar do comparecimento ao local de votação nas eleições ser obrigatório, a menos que seja justificado, o eleitor é livre para escolher ou não um candidato, já que pode votar nulo ou branco. Mas qual é a diferença entre essas opções? De acordo com o glossário eleitoral do Tribunal Superior, o voto em branco é aquele em que o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos. Para votar em branco, é necessário que ele pressione a tecla branco na urna e em seguida confirma. Já o nulo é aquele em que o eleitor manifesta sua vontade de anular o voto. Para isso, precisa digitar o número de candidato inexistente e depois teclar a tecla confirma. Antigamente, como o voto branco era considerado válido, ele era contabilizado para o candidato vencedor. Na prática, era tido como voto de conformismo, como se o eleitor se mostrasse satisfeito com o candidato que vencesse as eleições, enquanto o nulo, considerado inválido pela Justiça Eleitoral, era tido como um voto de protesto contra todos os candidatos ou políticos em geral. Atualmente, conforme a Constituição Federal e a Lei das Eleições, vale o princípio da maioria absoluta de votos válidos, que são os dados a candidatos ou a legendas. Votos em branco e nulo são desconsiderados e acabam sendo apenas um direito de manifestação de descontentamento do eleitor, que não interfere no pleito eleitoral. Por isso, mesmo quando mais da metade dos votos forem nulos, não é possível cancelar uma eleição. Daqui a pouco, Polícia Rodoviária Federal apreende 50 quilos de maconha. E ainda hoje, o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Candidato a prefeito e vereador, o voto dos pequenos negócios tem força. Colocar o empreendedorismo na pauta do seu município ajuda no desenvolvimento da sua cidade. O Sebrae preparou o Guia do Candidato Empreendedor, com dicas e ações que você pode incluir no seu planejamento. Baixe o guia! Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Cada um ajuda como pode. O caminhoneiro ajuda transportando bens e alimentos. O entregador faz o corre até a casa das famílias. O profissional de saúde ajuda lá onde é mais urgente. O funcionário do supermercado ajuda deixando as coisas disponíveis. E o pessoal do Posto Ipiranga e da MPM ajuda abastecendo toda essa galera, que precisa ajudar a vida de quem está em casa, que por sua vez ajuda ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe. Se cuida aí e se precisar, pergunta lá. A Polícia Rodoviária Federal registrou vários acidentes na BR-262 após um dia inteiro de chuva. Não houveram vítimas, mas foram apreendidos mais de 50 quilos de maconha.
Nos 348 quilômetros da área da 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, que vai de Araxá até Bom Despacho, no centro-oeste mineiro, foram registrados 6 acidentes, todos sem vítimas graves. Com um volume de chuva considerável no trecho da BR-262, no dia 20 de outubro, policiais rodoviários de Araxá atenderam a um tombamento de uma carreta com combustível, no quilômetro 607, próximo à cidade de Campos Altos. 2 pneus estouraram e o condutor acabou saindo da pista. Outro acidente foi no quilômetro 594, também próximo a Campos Altos. Uma colisão traseira entre um carro e uma van. Não houve feridos. E durante uma ronda tática na BR-262, ocorreu uma apreensão por volta de 10h35 da noite. Uma equipe da PRF abordou um veículo C3 Aircross, placa de Belo Horizonte, conduzido por um homem de 31 anos. Após revista minuciosa no carro, encontraram 54 tabletes maiores e 13 menores, totalizando 51 quilos de maconha. Isso no interior do automóvel. O autor foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado, juntamente com o veículo e a substância apreendida, para a Polícia Civil de Pará de Minas. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, participou de uma reunião por videoconferência com o ministro da Saúde para discutir sobre a vacina contra a Covid-19. A previsão, segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é que a vacinação possa ser iniciada em janeiro de 2021 por meio do Programa Nacional de Imunizações do SUS. Romeu Zema disse no encontro virtual que Minas Gerais já conta com um plano de contingência para garantir a distribuição a todos os mineiros. No dia 1º de setembro, o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, anunciou que o plano de contingência de imunização para a Covid-19 havia sido criado, mesmo sem uma vacina aprovada. O objetivo da antecipação é precaver quanto a possíveis faltas no mercado, devido à alta procura por insumos, preparar a rede de saúde e orientar os municípios para o momento em que a vacina estiver disponível. Diante dessa possibilidade, já planejaram as condições para fornecer insumos, distribuir adequadamente as doses e fazer o acompanhamento pós-vacina. A seguir, determinada a data do leilão do Detran de 1.700 veículos apreendidos em pátios credenciados. E o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Outubro é o mês de luta contra o câncer de mama e estamos juntas nessa causa. Porcelanato polido Bianco, R$ 59,90. Porcelanato Delta Madrid, R$ 38,90. Revestimento branco Viva, R$ 13,90. Selador acrílico Real, R$ 54,90. Quando você se previne, a sua vida ganha cor. Somos Outubro Rosa, somos a Casa Franca. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. A exigência da prova de vida anual de servidores aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis está suspensa até o dia 30 de novembro de 2020. O Ministério da Economia publicou a instrução normativa que estabelece o novo período. Anteriormente, o recadastramento estava suspenso até o fim deste mês. Segundo o painel estatístico de pessoal, estão nesta situação em torno de 700 mil pessoas. A prova de vida anual obrigatória deixou de ser exigida desde o dia 18 de março de 2020, como medida de proteção no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A medida, no entanto, não afeta o recebimento de proventos e pensões. Aqueles que excepcionalmente tiveram pagamento suspenso antes do dia 18
podem solicitar, conforme instrução normativa, o seu reestabelecimento. Para isso, é preciso acessar o Sistema de Gestão de Pessoas. Segundo o Ministério, após este procedimento, a unidade de gestão de cada órgão e entidade da administração pública federal, a partir da confirmação do deferimento, deverá realizar o restabelecimento excepcional, obedecendo ao cronograma mensal da folha de pagamento. O leilão do Detran em Araxá já tem data definida. Será realizado pela Comissão do Departamento de Trânsito nos dias 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro. Serão leiloados 1.700 veículos. São automóveis, motos e veículos de cargas recolhidos em 10 pátios situados em Araxá, Ibiá, Nova Ponte, Perdizes, Sacramento e Santa Juliana. Para evitar aglomerações, eles ficarão abertos para visitação entre os dias 23 e 29 de novembro. O evento obedecerá rigorosamente os protocolos do Detran e do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Araxá. Entre as regras está a necessidade do interessado se cadastrar no site do Detran e depois informar o interesse de participar do leilão. Os veículos que serão leiloados estão classificados em 3 categorias. São 477 como conservados, aqueles com condições de voltar a circular, podendo ser arrematado por qualquer pessoa, física ou jurídica. 85 sucatas aproveitáveis, que é aquele veículo que pode ter as peças retiradas para fim de comércio e somente pode ser arrematado por empresa voltada à compra e venda de peças usadas e que esteja de acordo com a lei do desmonte cadastrada também no Detran de Minas Gerais. 1.145 sucatas inservíveis, que são os destinados à siderurgia. A empresa interessada tem que comprovar a atuação voltada à reciclagem automotiva, além de atender os requisitos do edital, entre eles possuir as licenças necessárias. Algumas informações para quem deseja participar. A relação com os itens a serem leiloados será divulgada no início do mês de novembro. Nos dias do leilão, havendo qualquer restrição que proíba a aglomeração de pessoas no município de Araxá, o evento será adiado. O funcionamento de bares e restaurantes foi tema de uma reunião entre o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Araxá e representantes do segmento, após polêmica gerada sobre decreto que reestabeleceu o fechamento destes locais. A repórter Janaína tem as informações. Ficou definido que o novo decreto manterá a liberação que contempla o segmento de bares e restaurantes na cidade, conforme descrita em decretos anteriores. Neste novo documento foi inserido que a abertura ou permanência de qualquer estabelecimento, tanto de bar quanto de restaurante, de Araxá, ficará vinculada à assinatura de um termo de compromisso expedido pelo Sindorp. O Sindorp é o Sindicato Patronal dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Araxá, com uma anuência do Comitê de Enfrentamento. Sem esse termo assinado, o estabelecimento não está autorizado a funcionar. Diante disso, as fiscalizações serão intensificadas e haverá punição para quem descumprir a regra. Quanto aos eventos, volta a valer a liberação com que 1/3 de capacidade seja permitido. Porém, permanece sem autorização de música ao vivo. O comitê fará uma nova reunião para avaliar a reabertura de outros setores do entretenimento, como cinemas e a realização de shows com o público. Fique agora com o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Ok, vamos lá. A cidade pode ficar mais bonitinha, mas a que preço? A que custo? E você que está em casa, já reparou? Confira as placas. Os tais projetos de revitalização de jardins chegaram com valores estratosféricos e carecem de uma apuração judicial firme e enorme, posto tal a grandeza dos seus valores. Verdade, verdade, verdade. Vejam vocês, a Praça Arthur Bernardes,
660 mil reais. A Praça Governador Valadares, 469 mil reais. E olha a Praça da Juventude, 2.145.000, com a Praça da Família, a chamada Praça do Terminal Rodoviário, 2.790.000. De novo. O ponto é o seguinte, as florzinhas são bacanas, ilustram, maqueiam a cidade, mas uma melhor direção no uso de tantos milhões não seria mais adequado? Por exemplo, para a saúde, para a educação, para a segurança pública, não são setores mais prioritários? Professores dedicados, esse valoroso time da saúde mal pago, haverão de concordar todos vocês comigo. Deus meu, será certo faltar leitos e respiradores, mas florzinhas não? E tudo isso acontecendo na boca das eleições. Inadmissível. E acredite, os tribunais de contas, os ministérios públicos e o poder judiciário estão conferindo esse escândalo jamais visto, tamanho as suas proporções. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. E o Semana Ilustrada vai ficando por aqui. Outras notícias você pode acompanhar a qualquer momento através do nosso portal. Um bom final de semana. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Dentre as inúmeras habilidades do artista Calmon Barreto, qual não se enquadra? A. Escritor. B. Compositor. C. Numismata. E a resposta certa é a opção B, compositor. O versátil artista Calmon Barreto foi pintor, escultor, desenhista, escritor, numismata e professor. Só não foi compositor. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu. Com ela veio a paz, toda a beleza de sentir. Na noite do sertão, meu coração
bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei.